Prazer, doutora Nicole. Dançar, curtir, viagem boa. E o quê? Responda, eu chego no bar. Tá bom. Você, o tutorial de como beber água. Vamos lá. Vai. Vamos lá, vamos lá. Coloca o microfone bem perto pra fazer Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast Ágora, hoje com as meninas aqui do terceiro ano. Vou pedir que elas se apresentem, cada uma, e falem um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, que é o contexto que elas estão inseridas aqui em Santa Cecília, uma cidade do interior. Olá, gente. Meu nome é Pietra, tenho 18 anos. Meu nome é Nicole, eu tenho 17 anos. Meu nome é Patrícia, tenho 19 anos. Como é que é morar numa cidade do interior como Santa Cecília? Apocalíptica. É diferenciada, né? Eu acho que, pra mim, é bem diferente, porque, na verdade, eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro. E onde eu morava não era parte de interior, era assim, cidade grande, ônibus e carro passando pela rua o tempo todo. E pra mim é bem diferente e não necessariamente bom ou ruim. Eu só acho que eu não me acostumei totalmente ainda. Quais são os sonhos que vocês têm? Isso. Assim, né? Ter uma vida, construir uma vida. Uma coisa pra mim, na minha vida, tipo uma família. Ter um emprego bom. Dar uma vida boa. A minha família, não a que eu vou criar, vou fazer hoje, mas a minha família, meus pais, meus avós. É realmente uma vida, né, estável. Eu acho que o meu sonho ele não se distancia tanto do de Pietra, porque eu sou uma pessoa, eu não sei contar ela já, mas eu sou uma pessoa muito insegura em relação ao meu futuro. Toda vez que algum professor lá na sala começa a falar, ai, qual é o seu projeto de vida, o que você quer ser quando crescer, o que você pretende fazer quando sair da escola, eu começo a ficar muito nervosa, porque às vezes a minha própria mente me sabota e coloca na minha cabeça que pra mim vai ser muito complicado eu conseguir me sair bem no futuro, no estudo, na profissão. E acho que o meu sonho, assim, é ter um futuro que me orgulhe, poder ter uma vida tranquila mais na frente, me sentir melhor comigo mesma e mais segura das minhas decisões e do que eu pretendo fazer mais pra frente. Essa pressão que você sente, e que você falou, não necessariamente dos professores, você acha que é de todos os jovens? É comum na geração de hoje? Sim, eu acho que acaba surgindo um pouco da mistura das relações dos jovens em casa e na escola. Porque, às vezes, nas escolas, os professores costumam cobrar muito isso, com razão, porque quando você vai crescer no ensino médio, principalmente, você já precisa começar a pensar nesse tipo de coisa para você não deixar tudo em cima da hora. Só que, às vezes, em casa também, os pais podem, mesmo que sem querer, colocar muita pressão em cima. Porque a minha mãe, por exemplo, ela vivia falando para as amigas dela lá no Rio de Janeiro que era muito orgulhada de mim, que eu me saía muito bem nos estudos. E isso, mesmo sem querer, acabou fazendo eu colocar uma pressão muito grande sobre mim, porque eu não queria, de certa forma, decepcionar ela sobre o que ela falava. Então, eu me cobro bastante nos estudos, porque uma nota baixa para mim importa bem mais para mim do que para ela. Meus também são bem semelhantes com a da menina, mas também tem aquele medo de não dar certo. Não... Na visão de vocês, o que é que falta para um jovem de interior, assim? O que é que falta, até mesmo de política pública, para dar essa segurança que o Nicole falou? Porque a gente que é do interior, que eu também sou, né? A gente tem todas essas inseguranças e mais uma. Além dessa questão da juventude, a gente ainda tem mais uma que é o fato de não saber se vai dar, como a Patrícia falou, se vai dar para ir para a universidade, se tem carro, se tem... Mas, assim, no geral, o que é que vocês acham que poderia ter de melhor para facilitar essa vida, assim, esses sonhos de vocês? Na minha escola antiga, eles tinham um projeto especificamente com o pessoal do segundo ano. Do segundo não, do primeiro, que era o pessoal que tinha acabado de entrar no ensino médio e ficava meio confuso em relação ao que fazer, o que seguir. E era um projeto em que o organizador ele tinha várias oficinas e você podia descobrir por meio dessas oficinas algo que você fosse bom ou algo que te agradasse bastante para você ter mais ou menos uma ideia
do que você iria fazer no futuro, sabe? Tipo, por exemplo, se você fosse muito bom em uma oficina específica, com base naquela oficina, ele poderia te dar uma lista de curso ou profissão para você se dedicar mais para frente no futuro. E eu acho que talvez com algum projeto assim, acho que seria meio complicado de elaborar isso por aqui, mas eu acho que com projeto e conversas no geral seria uma ótima forma de melhorar essa situação, porque eu acho que muita gente acaba ficando insegura com o que fazer no futuro, porque não tem certeza nas coisas que é bom, ou acha que não é bom em nada e não vai ter sucesso em carreira nenhuma. Legal. Vocês acham que os amigos de vocês influenciam nessas decisões? Que influencia no bom, tem gente que influencia pro ruim também, a gente sabe. Tem muita gente também que fala, pra que fazer isso? É. Tem gente que não bebe, aí fala, não, bebe, bebe. Isso é uma influência ruim. Se você não bebe, você não vai. Vocês acham que essas questões, por exemplo, de drogas e drogas no geral, certo? Ilícitas, elas têm uma influência, um peso assim, das amizades? Depende muito de pessoa para pessoa, mas se você anda muito com aquelas pessoas, se você é muito próxima de pessoas que usam, em algum momento você pode acabar sendo influenciado, porque às vezes começam, tipo, só um pouquinho, só uma vez para experimentar, e aí se você continuar, acaba que foi a primeira, segunda, terceira vez e você vai ficando do mesmo jeito que eles. Então acho que depende muito de pessoa para pessoa, mas querendo ou não, dependendo das suas amizades, você pode acabar sendo influenciado também. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de vocês nas redes sociais. Como que frequente vocês usam? Como é a vida de vocês na rede social? Instagram, Twitter? Assim, mais o close friends. Mas os melhores amigos, eu não gosto de postar muita coisa da minha vida, assim, normal, né? Eu também trabalho na internet, postando coisa, aí a gente vive pelo celular, né? Mais do que pra gente. Eu não uso muito as redes sociais, na verdade, pelo menos pra postar. Quando eu entro assim é pra responder alguém, postar eu posto bem raramente. E a que eu costumo usar mais é o Instagram, de resto eu não uso muito. Você pode ser considerado um low profile? Talvez. Você se considera, talvez, se você pergunta? Assim, mais ou menos. É porque tem bastante coisa até, mas é tudo coisa antiga. Atualmente é bem difícil de eu postar. Eu uso bastante o Instagram, principalmente por conta da loja online. E o WhatsApp, são as redes que eu uso. Vocês percebem que na rede social existe comparação, agora no caso de mulheres principalmente? Sim. Existe esse padrão de felicidade, como é que Sim. vocês encaram isso? Assim, acho que teve uma situação sobre a Virgínia, né? Tipo assim, ela passou por um período de emagrecer muito pra ganhar massa magra. Muita gente metendo pau. Hoje ela tá linda, todo mundo tá elogiando. E as mulheres contra mulheres, aí eu não entendo isso, como é uma confusão eterna que não acaba. Todo mundo falando, tipo, o corpo dela tá feio. Gente, ela passou por 3 gravidezes, mas tipo, o corpo dela tá ficando bonita agora. E tipo, mulher contra mulher é muito feio. Eu acho isso horroroso. E eu acho que até como o Pedro falou, muitas vezes são mulheres atacando outras mulheres ou comentando coisas ruins. E eu acho assim, eu tenho pra mim que uma mulher que é realmente segura de si, que realmente gosta de si mesma, não ficaria fazendo esse tipo de coisa na internet, de colocar outras mulheres pra baixo, de comentar coisas ruins nas fotos, de falar que a pessoa tá feia, que a pessoa tá gorda, que a pessoa não atingiu padrões específicos, sabe? Falar sobre influencers. Vocês seguem, tem esse hábito de Alguns. visualizar? A maioria é gringo. Vocês acham que eles acabam influenciando, como o próprio nome diz, a vida de vocês? Às vezes, se você é uma pessoa muito influenciada, claro que vai influenciar. Foi por isso que eu falei que às vezes era melhor você começar a acompanhar pessoas que tinham uma realidade mais parecida com a sua. Porque se você, né, como o Pedro falou, uma pessoa muito influenciável, começar a consumir coisa de gente com uma realidade muito diferente de você, por exemplo, alguém que mora em cidade grande, tem muito dinheiro, tem um trabalho legal, acaba se colocando para baixo sem Sobretudo motivo a nenhum. famosa ostentação. Exatamente. Né, a maioria Sim. desses influencers, eles fazem sucesso mostrando essa parte, né? Como jovens e mulheres, né? Voltando sempre a esse ponto. Como é que vocês enxergam isso, assim? Eu acho que atualmente, principalmente, é um assunto que não é levado muito a sério. Acho que principalmente pelos jovens, porque às vezes tem gente que prefere ir perguntar pro chat GPT. Tem algumas trends, inclusive, de perguntar alguma coisa pro chat GPT e daí tirar de lá dessas trends que você tem tal problema, tem tal coisa.
E eu acho que para os parentes também, às vezes acaba sendo algo não muito sério, porque a não ser que o seu pai, sua mãe, enfim, seu parente, ele realmente leve isso a sério, na maioria das vezes o que acontece quando você pede um psicólogo ou uma psicóloga é isso é falta de igreja, isso é muito tempo no celular, ou tipo, tá bom, eu vou ver, mas nunca acaba vendo porque não é uma questão de extrema importância. E eu acho que alguns parentes eles só costumam ver isso como extrema importância quando a pessoa já está realmente para baixo, já está realmente num estado que você vê e pensa, nossa, essa pessoa não está bem. E eu acho que se dessem mais importância para esse caso, ajudaria muitos jovens, porque às vezes a pessoa pode aparentar estar bem fisicamente, mas vez ou outra acaba tendo uns casos de se sentir extremamente desanimada, de não querer fazer as coisas. E para muita gente é só preguiça. Mas para esse jovem, para essa jovem, por exemplo, pode ser um motivo de simplesmente não querer levantar da cama e viver a vida como as outras pessoas, sabe? Eu acho que dá mais visibilidade, assim, dá mais importância quando algum jovem chega e fala, olha, eu não tô bem, eu acho que eu preciso conversar com algum psicólogo, com algum profissional. Porque às vezes também os pais chegam e falam, olha, você pode conversar comigo, eu tô aqui para te ajudar. E, querendo ou não, não é a mesma coisa. As conversas com a minha mãe me ajudam bastante, mas é totalmente diferente de ir para um psicólogo. O psicólogo, ele trabalha mais a fundo as questões que você tem que tratar, ele pergunta de um jeito que, mesmo que você se sinta insegura a princípio de ir conversar abertamente, com o tempo durante as consultas você se sente cada vez mais aberto para poder falar sinceramente sobre o que você está sentindo, sobre o que você está pensando, sem ficar com medo do que ele pode falar, dele acabar julgando você, ou falar que é porque você está passando muito tempo no celular. O psicólogo em si, ele tem a técnica, né, o profissionalismo de uma pessoa que está ali para te ajudar, sem julgar. É um espaço de acolhimento, bem, né? Não que necessariamente a família não seja, mas como você bem falou, são dinâmicas muito diferentes, né? Olhares muito diferentes, visões. E aquela história também, né, de que, comparando agora, né, o amigo tem o seu papel, mas ele não é psicólogo, entende? Exatamente. E aí a gente pode comparar também com a família. Por mais acolhedora que ela seja, ela não necessariamente tem essa visão, vamos dizer assim, a gente chama de uma visão estranhada, mas uma visão mais neutra da situação, que vai fazer você pensar, como você disse, levar mais a fundo essas questões, fazer você refletir sobre, né? Porque, no fundo, as decisões são nossas, mas nem sempre a gente consegue tirar essas conclusões sozinhas. Eu acho que, de vez em quando também, como você me disse que amigo não é psicólogo, eu acho que, vez ou outra, se você tá mal e o seu amigo tá disposto a ouvir, tentar te dar algum conselho, é muito bom. Eu não me incomodo de ajudar alguém que precisa, não sou muito boa com conselhos, mas eu não me incomodo de escutar a pessoa, de tentar ajudar no que eu posso. Só que, querendo ou não, quando você começa ao tempo todo tá só ouvindo essa pessoa reclamar da vida, falar que ela não tá bem, falar dos problemas dela, isso acaba te colocando um pouco para baixo também. Porque os problemas da outra pessoa não são os seus problemas. E quando, eu acho que assim, amigo principalmente, quando você escuta um amigo falar sobre os problemas dele, de alguma forma você acaba sentindo empatia e se sente mal por não poder ajudar diretamente essa pessoa, sabe? E você acaba meio que pegando os problemas de outra pessoa para você. E junta com os seus problemas e você acaba ficando uma bagunça também. E aí, às vezes, por exemplo, você pode ter só um amigo, o seu único amigo é aquele que está desabafando com você, então você não tem coragem suficiente de chegar nessa pessoa para conversar com ela. Porque você também não quer causar mais problemas para essa pessoa. E eu acho que, assim, quando você assume o papel de psicólogo de algum amigo seu, você acaba escutando tanta coisa, recebendo tanta notícia ruim, que você acaba se colocando para baixo. Também foi pelo menos o que aconteceu comigo. Eu ouvia tanta coisa, eu escutava tanta reclamação, tanto problema, e com o tempo eu comecei a ficar para baixo. E eu tive que chegar nessa amizade e falar: olha, eu entendo que você tá mal, mas eu infelizmente não sou a pessoa para te ajudar a lidar com isso, porque quando você vem conversar comigo, acaba que você me coloca para baixo também. E eu não quero estar sempre para baixo. Eu não me incomodo de ajudar, mas eu não quero estar sempre para baixo. Eu não quero acabar me colocando numa situação que mais para frente vai ser difícil de eu sair. Uhum. Legal. A rede de amigos é muito importante, né? Mas ela tem esse limite.
né, de não ser um profissional, como a gente já bem falou. Patrícia, já passou por alguma situação em que precisou lidar com essas questões emocionais? Já, sim. Já? Você acha que isso é muito comum entre jovens hoje? Sim. Ansiedade, É. insegurança. Uhum. Na verdade, esses dilemas eles sempre fizeram parte da humanidade, né? O fato de termos essa incidência maior hoje tem várias coisas, vários aspectos, né? Mas a rede social contribui muito para isso. Né? O boom das redes sociais foi como a gente chama, é paradoxo. E ao mesmo tempo que a gente também acaba tendo lugares de acolhimento e de percepções de que você não está sozinho, também tem os haters da vida, essa régua de felicidade, de que se eu não estou comendo determinado prato, frequentando determinado lugar, eu não sou uma pessoa feliz, quando na verdade a felicidade é muito mais do que isso. Né? Ela não é uma métrica, muito menos uma receita pronta que se dá na internet. Eu acho que quando você se conhece, entende seus limites, entende o que te faz bem e o que te faz mal, e começa a se sentir verdadeiramente seguro consigo mesmo sobre sua aparência, sobre sua personalidade, sobre as coisas da sua vida no geral, você tende a dar menos importância para essas coisas na internet, sabe? Tipo, de se comparar demais, de ficar mal porque não tá frequentando tal lugar, porque não tá comendo tal prato. E é interessante que você falando antes, né? Bem antes, que é low profile e tal, houve um movimento inverso, né? Porque antigamente os jovens eram que usavam mais as redes sociais. E pelo menos eu tenho acompanhado uma tendência meio que low profile de jovens, assim, não se apresentar muito nas redes sociais. E a galera adulta e, digamos assim, mais da terceira idade, é que está se expondo mais na internet. Muito. E tipo assim, é um movimento totalmente oposto daquilo que a gente imaginou como seriam as redes sociais, que sempre foi um problema de jovens, né? A rede social foi sempre um problema de Acho que, jovens. tipo assim, por ser adolescente, não, você tá em toda festa. Não, tô nessa festa, vou postar aquele cantor que eu amo e, tipo, tá lá. E hoje em dia ninguém posta nada, o povo vive academia. Aí tá na academia, não fala com ninguém, bota o fone e fica lá. Ninguém nem conhece a pessoa, tipo, aconteceu uma situação que eu tava na academia, chegou uma menina lá, essa menina é daqui, todo mundo conhecia. Eu falei, não, é Instagram de fulana. Eu seguia fulana, mas eu não sabia que era ela, porque não posta nada, não posta foto, não tem nome, é um nome aleatório, porque a gente não é assim, muda de nome, muda de tudo, muda de até de endereço. Às vezes nem foto no perfil, não tem nada. Não. E sobre os dics? Você ia falar? Continua. Não, Depois eu a só gente ia volta. comentar que eu acho que às vezes também o motivo do pessoal ter parado de postar tanto é porque antes tinha meio que uma razão pra postar demais, pra querer mostrar pra todo mundo que você estava bem, sabe? Tipo, eu tô frequentando esse lugar aqui, eu tô comendo tal comida, eu tenho que postar pro pessoal ver que eu tô fazendo tal coisa. Uhum. E eu acho que hoje isso diminuiu um pouco. O pessoal não tá dando tanta importância assim. Eu acho que a gente também está aprendendo a lidar com as redes sociais. Né? A gente foi um boom, né? E a sociedade assim meio que se jogou. Agora com as novas legislações, e pode até aqui, essa questão dos haters, né? Alguns crimes já avançaram, né? Crimes de internet e tal. A legislação, o caso recente agora da adultização de crianças. Então, assim, acho que a política também está despertando para isso. Então, há um movimento em que a gente vai aprender a lidar com elas, porque a gente já entendeu que voltar para a estaca zero não voltaremos. Assim. Viver sem rede social, hoje em dia, é praticamente impossível, seja ela qual for. Né? Mas eu acho que é uma tendência da gente aprender a conviver com eles, no nosso bem, no nosso nome. Mas eu ia perguntar sobre os Dix. Vocês têm a Dix que chama? Tem Dix, tem PVD, tem Daily, Prive, CF. Menino, como aí, como Tem Dix, tem PVD, tem Prive, CF e Daily. Aí são várias, né, ocasiões. Tipo, o Daily é voltado só pra meninas. Tipo, só tem meninas. Você posta o seu dia de tipo, vou no salão, tô fazendo uma maquiagem, vou numa festa, aí se arrume-se comigo. Só as meninas. Aí o Dix, ele já é mais antigo e mais avançado, né? Que você, tipo, uau, é só quem eu quero e eu faço de tudo. Se sair daqui, eu sei quem foi. É pessoas exclusivas. O CF é normal que todo mundo tem, todo mundo conhece, né? O que é o Close Friends, melhores amigos. Eu posto,
Não é aquilo de você, tipo, não, tal pessoa tá aqui, não vou postar isso, mas assim, né? Cada um tem sua função. Se quiser dar, E isso afeta os relacionamentos de vocês? depende. Falando agora exclusivamente em relacionamentos amorosos. E amigos eu já entendi. Assim. Não, Tipo, manter um relacionamento hoje com todas essas ferramentas deve dar um trabalho danado. às vezes não. Às vezes, tipo assim, não. Eu também tenho um Dix. Mas, tipo assim, se eu sei quem tá, se eu confio na pessoa, ok, né? Mesma coisa que ela disse. Eu acho que atualmente, principalmente, tem muita gente romantizando nas redes sociais ciúme excessivo, do tipo, ai, quando eu namorar, meu namorado não vai sair sozinho, eu vou ficar o tempo todo olhando quem ele segue, quem ele deixa de seguir, não vai poder seguir minhas amigas, não vai poder. Um monte de coisa. E é como o Pedro falou, é questão de confiança. Se você realmente confia na pessoa que está com você, não tem problema para você se preocupar, a não ser que seja em casos muito específicos. E eu acho que, tipo, se você não tem confiança suficiente na pessoa que está com você, para deixar ele seguir quem ele quiser, para deixar ele sair sozinho, não tem motivo para você estar no relacionamento que só te causa insegurança o tempo todo. Prazer, doutora Nicole. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem ouve agora o nosso podcast, de uma pessoa jovem, uma mulher jovem, o que vocês diriam sobre todos esses assuntos que a gente falou, sobre rede social, saúde emocional, tudo isso que a gente falou, o que vocês deixariam de mensagem? Vamos lá. Cuide da sua vida, deixe de viver para os outros, que ninguém paga as suas contas. Você sabe que você é maravilhosa. Mulheres, você sabe que você é maravilhosa. Não se compare com ninguém, porque você é a única na Terra. Parem de consumir conteúdo de pessoas que têm uma realidade muito distinta da sua, se você for uma pessoa muito influenciável e que não sabe distinguir realidade de rede social, Photoshop, enfim. E aprenda a se sentir seguro consigo mesmo, com a sua própria companhia, porque muitas vezes a gente fica com medo de se afastar das pessoas que nos fazem mal, por medo de acabar ficando sozinho, de não conseguir fazer as coisas, mas quando você realmente é seguro consigo mesmo, você entende que, às vezes, ser sozinho e ter a sua própria companhia é muito melhor e te deixa muito melhor do que ficar andando com gente que só te coloca pra baixo. Não deixar de viver aquilo que você quer por opinião dos outros e sonhar. Pra curar a tosse, aqui ó, limão com mel. Tá bom. Para a gravação. Para a gravação.